Ontem eu postei que eu peguei um papel e caneta, que como eu digo, o papel e caneta salvam vidas, porque ela alivia o peso ou as informações que a gente tem na nossa cabeça. Quando a gente coloca no papel, é mais fácil de sair do papel. Ontem, por exemplo, eu sentei e comecei a escrever tudo que veio na minha cabeça enquanto eu estava fazendo a caminhada na praia. Porque a nossa cabeça, como empreendedora, como mãe, como mulher, não para. Ela está sempre em movimento, sempre com muitas ideias. Aí tu vê uma coisa na internet, vou fazer isso para minha loja, vou fazer isso lá em casa. E assim começa a sobrecarregar. Quando a gente se sente sobrecarregada, a gente não está carregada de coisas aqui, mas a gente está carregada de coisas aqui. E quando a gente tem essa sensação de carregamento, o nosso cérebro não tem capacidade de gerenciar tantas informações. E é por isso que eu falo que papel e caneta salvam vidas, porque a gente é muito mais assertivo quando a gente consegue visualizar as questões que a gente precisa resolver, né? As possibilidades que a gente visualiza. Por exemplo, a gente como mãe empreendedora, a gente vê, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que fazer aquele outro, eu tive uma ideia para isso, para aquilo, e daí tudo isso acaba sufocando o nosso pensar. A gente não consegue operacionalizar e dar vazão a essas coisas porque não tem espaço dentro da mente. É impossível imaginar que uma cabeça cheia de informação, ela vai ter espaço para que tu possa gerenciar de forma criativa. Então, eu vou dar um exemplo aqui, Eu tenho um site novo que eu tô fazendo da Simone da Frente e eu imaginei, eu preciso verificar se eu já coloquei naquele meu documento esse item específico. Então, eu descarreguei no papel. Outra questão, né? Eu tenho uma lista de nomes de pessoas com que eu quero fazer as lives. E daí eu digo, tem que lembrar de falar com a fulana, tem que lembrar de falar com a ciclana. E daí isso tudo vai ocupando espaço. Então ontem eu peguei e disse, não, já vou limpar tudo que tá vindo, que essas portas que vão se abrindo dia a dia, olhando um rios ou alguma coisa, a gente começa a dizer assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, tem que fazer e não faz. E aí começa a ocupar o espaço na cabeça. E quando a gente precisa para coisas simples, para rotina simples, a gente não tem espaço na cabeça para isso. Então tem determinadas situações. Por exemplo, ontem eu mostrei também a agenda do Google. A agenda do Google, para mim, ela utilizo há mais de 15 anos e ela é uma ferramenta muito útil para que tu libere o espaço para coisas simples, coisas da rotina do dia a dia. Porque a gente muitas vezes está preso nessa rotina, nessa quantidade de atividades que a gente tem como mãe e como empreendedor. E aí, depois de tudo anotado, quando você começa a visualizar exatamente as caixinhas que você tem que criar, fica muito mais fácil depois você pegar isso tudo que você descarregou e colocar exatamente nos lugarzinhos. É como se fosse arrumar uma gaveta, onde tu tem um monte de coisa desarrumada. Você tem a caixa onde você guarda os lápis, a gaveta que você guarda folhas, papéis. Cada lugar tem que ter esse item. Simone, mas como que eu vou fazer com ideias? Usa planilhas, usa Word, mas descarregue e coloque em algum lugar que vá fluir na própria agenda do Google. Então, eu utilizo muito a agenda do Google, mas como são ações que são específicas de trabalho, eu já tenho as planilhas de cada ideia que vai vindo. Então, a ideia vem, ela não fica perdida, ela vai para algum lugar. Se eu não acessei ela, é porque ela não era tão importante. Faz com que você tenha a sensação de leveza que a gente tanto busca. Porque a sensação é algo que a gente sente. E se eu tenho muita informação na cabeça, qual é a sensação que eu vou ter se não é a de sobrecarga? Se não é a de que eu tenho muita coisa para fazer. E de fato, quando você coloca no papel, você começa a visualizar que é possível realizar. Você vai vendo o que é prioridade, o que não é prioridade, o que de fato precisa ser higienizado e jogado fora, exatamente igual a gente faz quando vai arrumar um guarda-roupa. O que precisa ser descartado, o que precisa ser melhorado, no caso reformado, o que precisa ser doado, talvez até uma informação que possa servir para outra pessoa, e o que de fato a gente vai manter dentro do nosso guarda-roupa. E assim como tomar água, como escovar os dentes, fazer a higiene mental é mais do que um cuidado, é um autocuidado, onde você vai conseguir alcançar a sensação de leveza, de organização, de ser uma pessoa que está indo para um objetivo que você deseja, que é algo que de fato vai fazer sentido para a tua jornada. Quando você visualiza aquela quantidade de ações que estão na tua cabeça, você consegue descartar com muito mais facilidade. Então, eu acredito muito que essa higiene mental, esse exercício, esse hábito que você está criando a partir de agora, vai fazer muita diferença na tua vida. Não esquece que eu confio em você e dá o passo que o universo dá o chão.